Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridos amigos, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador o programa Refletindo com Jesus. Esse programa que vai ao ar todos os dias às 18 horas, por aqui sempre o irmão, neste horário, refletindo sobre uma mensagem, sobre um texto, sobre um livro, né? Tudo direcionado aí à doutrina dos Espíritos. Então fica aí o nosso convite para você participar conosco do programa, de toda a programação da Web Rádio Cristo Consolador, inclusive desse programa que é diário, né? E possa aí compartilhar o nosso trabalho aí através dos áudios gravados no YouTube. Está lá na nossa página do YouTube, é só você ir lá no seu discador aí, navegador e digitar youtube.com/web Rádio Cristo Consolador e você tem, ou @web Rádio Cristo Consolador, e você vai encontrar todos os nossos vídeos organizados nas playlists para você refletir sobre o tema que você achar melhor. Então, temos vários, para mais de 5.000 vídeos já no canal, e temos sempre o prazer imenso de contar com a sua participação, com a sua colaboração. Também, se você quiser falar de onde você ouve, de onde você vê, a gente pode falar, pode deixar aí seus comentários, e você vai ser respondido aqui por todos nós. Tá? Então, nós agradecemos por isso e vamos em frente, né? Vamos agradecendo a Deus, como disse o Dr. Bezerra de Menezes, em qualquer trabalho da natureza espiritual, seja na casa espírita ou fora da casa espírita, nós temos que fazer uma pequena prece introdutória, harmonizando não só o ambiente, como harmonizando a nós mesmos, né? Para ficarmos antenados com as energias espirituais. Nós vivemos energias, né? Somos, como diz o apóstolo Paulo, somos constantemente rodeados de nuvens, testemunhos, né? de irmãos espirituais, nuvens de espíritos. Então, são energia. Então, nós temos que estar sempre buscando essa interação, essa sintonia com essa ligação espiritual. Nossa querida Albertina Zacarias, ela que é uma das programadoras aqui, das comunicadoras desse programa, né? Traz aí o Refletindo com Jesus, sempre tem a participação dela aqui nos programas, e ela já está nos acompanhando aqui, dando uma boa noite a todos. A gente agradece a querida irmã por partilhar conosco dos ensinamentos da doutrina, por nos incentivar, por estar nesta caminhada conosco, né? Já aí há algum tempo, já fazendo, eu acho que ela começou bem na fundação da Web Rádio, nós estamos aí com 3 anos de Web Rádio, pouco mais, e ela já tem essa caminhada junto conosco aí. Um abraço para você, para a nossa querida Célia, sua querida irmã sanguínea, nossa irmã espiritual, e as demais companheiras aí dos programas diários. Então, só dizendo assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui mais uma vez para, em teu nome, refletir sobre lições importantes para a nossa vida,
para o nosso caminhar. Que os bons espíritos possam nos intuir, possam nos trazer inspiração para as reflexões desta noite, para o texto que nós vamos ler, que nós vamos comentar. Que possa ajudar a todos nós, aqueles que ouvem, em especial aqueles que passam pelas dificuldades. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos para dar por iniciado o programa Refletindo com Jesus da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, nós temos aqui o tema de hoje que nós vamos refletir, é um tema benefício oculto, né? Está no livro O Espírito da Verdade, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, por vários espíritos, né? Que tem uma participação de muitos irmãos espirituais comunicando com Chico Xavier e com Valdo Vieira. Esse livro contou com a participação ainda de quando Valdo trabalhava na psicografia com Chico Xavier. Depois Valdo migrou para uma outra vertente religiosa e Chico continuou sua caminhada no espiritismo. Ambos já não estão mais conosco, já viraram perfume fora do frasco, né? Esse item de hoje também tem reflexões do capítulo 13 do Evangelho, né, do item 3. Vamos pegar aqui o capítulo 3, porque a gente vai unir os dois aí para que a gente possa estar lendo, estar refletindo, né, sobre essa importante mensagem, que, se não me engano, deixa eu olhar aqui, mas ela é do Emmanuel. Já estive dando uma lida que é do Emmanuel, sim. Então tem a participação de vários espíritos, inclusive Emmanuel, como diz os espíritas. Eu chamo Emmanuel, outros falam Emmanuel. Não tem problema. O problema é que a gente entende que é esse comunicador, esse irmão espiritual que trouxe tantos benefícios e traz tantos benefícios para nós através das mensagens espirituais. Então, o capítulo 13 do Evangelho, né, traz aí que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item a ser refletido é o item 3. Né? Fazer o bem sem ostentação. Vamos lá? Benefício oculto. Deixa eu me posicionar, porque a coluninha aí está meio estragada, viu? Não está muito boa, não. Então tem que ficar bem reto aqui para que não saímos um pouco alijados daqui. Bom, o texto da mensagem de Emmanuel diz assim: não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que, se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que, se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúleos da ostentação, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Bom, olha aqui que texto interessante, né? Para a gente aprender, para a gente refletir, para a gente aplicar nas nossas lições do nosso dia a dia sobre até mesmo sobre o nosso trabalho, né? Sobre o nosso trabalho espiritual, sobre o nosso trabalho material, sobre a vida de uma forma em si, trazendo essas orientações em torno de fazer esse bem, aplicar lições no dia a dia, né? Não como forma de querer ser melhor, de querer se apresentar diante de uma sociedade como um homem bom, porque não somos ainda. Né? De repente nós entregamos um prato de sopa, nós alimentamos um faminto, uma pessoa que está passando por dificuldade momentânea na nossa porta, nós vestimos o que está nu, nós demos uma
um cobertor para alguém, e aquilo nos faz, né? Não que nos traga, não pode nos deixar de nós termos uma alegria, mas uma alegria contida, né? Até uma alegria, vamos dizer assim, bem contida, porque ninguém pode estar alegre com a dificuldade do outro, por mais que ele possa ajudar, porque diante dele tem um irmão com desafio. Então, se ele esbanja aquela alegria e tudo, parece que demonstra que ele está num contentamento. O ideal seria que você não precisasse fazer isso para aquele irmão, porque ele estaria numa posição mais confortável. O ideal é que ele não precisasse dessa ajuda sua. Mas se uma vez ele precisa dessa ajuda nossa, e nós, como espíritas, sabemos disso, nós temos que refletir muito nessa questão do equilíbrio das mãos que Jesus traz no Evangelho, para que uma não saiba o que faz a outra. Ou seja, nós possamos fazer o melhor que pudermos fazer, mas intimamente contidos, sem alarde. Hoje, com os holofotes, com a mídia social, com tudo ao nosso redor, com esse aparato tecnológico que nós temos do nosso lado, às vezes nós esbanjamos muita vaidade. Nós mostramos muitas coisas. Parece que o mundo tem necessidade de ver, e não é o mundo que tem necessidade de ver isso. A necessidade individual de cada um. Então, é essa lição que Emmanuel já nos diz aqui para tomarmos cuidado. Né? Não alimentar essa vaidade exacerbada, né? Diante de uma virtude que ainda não temos. Porque às vezes é um dever cristão, é uma questão moral. Né? Mas não é uma questão de trabalho grandioso. É uma questão moral nossa, cuidar. E ele continua assim: se percebeste no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve no clima de humildade, socorrendo-lhe a sede e manifesta de auxílio. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com referências insensatas. Essas referências insensatas, essas questões do diálogo, que às vezes nós travamos com alguém, e às vezes nós percebemos que a conversação às vezes não toma um direcionamento que às vezes gostaríamos, porque é interessante a gente manter o equilíbrio, mas como manter o equilíbrio se a gente ainda não aprende a dosar a razão e a emoção? Porque no equilíbrio da nossa conversa está muito ajustada quando nós dosamos a emoção e também a razão. Aí demonstra, sim, uma conversa sadia, nós vamos respeitar o ponto de vista do outro, quando o outro não concorda com o nosso ponto de vista, nós vamos entender também quando não concordamos com o dele, mas vamos respeitá-lo. Então, é nisso que mantém uma conversa saudável, uma conversa equilibrada. Mas, de repente, nós observamos os destemperos, os disparates, que às vezes o desequilíbrio emocional, né, foge. Quando o desequilíbrio emocional ele foge, a pessoa tende a perder o equilíbrio da razão. Né? Então, isso acontece muito conosco. Então, nós temos que saber dosar também isso aqui, né, dentro dessa conversa. E na questão do auxílio, nós que, na Casa Espírita, nós fazemos um acolhimento fraterno, atendendo pessoas de todas as religiões, atendendo pessoas que adentram pela primeira vez, pessoas que já estão acostumadas ali a frequentar, ácidos ali a frequentar a Casa Espírita, e que vem conversar conosco, vem buscar uma orientação, vem passar por o que nós chamamos, muitas casas chamam de uma entrevista, uma pequena entrevista. Né? Na verdade, esse atendimento fraterno,
ele se diz, ele torna em torno do conhecimento do Evangelho. É sobre o Evangelho que nós devemos dialogar. Não ditar um caminho, uma regra, tentar pôr um ponto de equilíbrio para aquela pessoa. Dizer, ó, você faz isso que vai dar certo. Não, nós não podemos fazer isso, direcionar caminho para ninguém. Nós devemos mostrar a luz do Evangelho, os acontecimentos, né? A prece, o Evangelho no lar, o que é que diz o Evangelho a respeito das dificuldades pelas quais nós vamos passar. Essa é a base da orientação. Há muitas pessoas que têm seus problemas particulares, suas dificuldades particulares, seja na vida conjugal, seja na vida de pais, né, entre filhos, e chegam na casa espírita, às vezes, totalmente necessitado de uma palavra amiga, de uma orientação. Mas o que é que diz o Evangelho nessa questão? De repente são pais que defrontam com os filhos rebeldes, né, na idade puberdade, na idade, né, na adolescência, que nós sabemos que é uma idade difícil, e há pais que batem de frente, né, que em vez de equilibrar as coisas, que tentam ajustar pela força, pelo a expressão do respeito ali que o filho deve impor pelo pai, e às vezes termina, ao invés de equilibrar, termina criando mais desajuste ainda. Então ele chega na casa assim, ávidos de orientação. Então o que é que Jesus diz em relação a essa classe doentia que nós chamamos, que todos somos? Jesus diz que é os doentes que precisam de médicos. Então o pai tem que entender essa doença dentro do seu lar para conversar com seu filho, para oferecer o apoio, para oferecer ajuda. De repente ele pode trazer aquele amparo, aquela transformação, melhor do que bater de frente, do que dizer que ali manda ele, que ali ele vai obedecer ele de qualquer jeito, ou até bater a porta, como se acontece em muitos dos casos. Então, esses são pontos que nós devemos equilibrar razão e emoção. Né? Então, a mensagem, se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure. Já perceberam que há fatos que nós temos que ouvir e fica difícil a gente argumentar? Meu Deus, o que dizer? Principalmente, nunca passamos por aquela experiência. Nesse momento é um momento de muita concentração, de muita, né, perseverar ali na sintonia do bem, para que a resposta às vezes surja de forma a equilibrar, a restaurar a energia do ambiente ali. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas. Porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida a cronicificar-se no tempo. Olha que interessante. Leve chaga tratada com desamor é sempre ferida a cronicificar, ou seja, ela vai ficar sempre ali, né? Porque o tempo, juntamente com o amor, cura. Nós gostamos das coisas momentâneas para ontem. Mas dentro desses processos espirituais, dentro desses processos de intervenções espirituais, seja processos obsessivos, de desequilíbrios,
processos que passamos por angústia, processos de ansiedades, não se cura de um dia para uma noite. É evidente que nós temos que buscar os recursos da terapia, da medicina, do tratamento espiritual, da casa espírita como uma fonte de recursos que vai auxiliar, que vão nos auxiliar a vencer essas dificuldades. E não achar que numa primeira orientação, que numa primeira palestra na casa espírita, que num primeiro passe da casa espírita, nós já vamos trazer essa cura para esse irmão espiritual. Porque quando eu falo nós já vamos trazer essa cura, não é nós que vamos curar. Nós somos ferramentas, nós somos ferramentas a ser utilizadas pela espiritualidade, na aplicação do passe, no recurso das palavras ou profissão da palestra. Nós deixamos as nossas dificuldades de lado ali para buscar um pouquinho de entendimento que já temos do Evangelho, para traduzir aquelas pessoas que estão ali à nossa frente. Nada de grandeza, nós não somos santos. Nós somos pecadores errantes, né? No sentido do pecado é o erro, nós ainda somos homens errantes do mundo, em busca de melhorar, em busca de nos transformar para um amanhã melhor. Distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe o gesto de providência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio, e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Emmanuel. Distribuir, atuar no campo da beneficência. Eu gosto muito de uma passagem, eu não sei em que livro está, de Chico, ou se é um comentário, onde Chico diz que o grupo Esperança, aquele que leva o alimento nas ruas, através do copo de leite, do pão com manteiga, ou do prato de alimentação, não importa, ainda que não tenha mais ninguém naquele ponto ali onde seja levado o alimento, ainda que não se encontre ninguém para tomar esse alimento na rua, esse trabalho deve permanecer dentro da casa espírita e distribuído entre todos os voluntários. Ele não pode acabar. Eu acho isso o máximo. É muito interessante. A questão das distribuições. E me vem na memória aqui uma história contada por nosso querido amigo José Castro de Luca, que é um palestrante da capital paulista, um renomado escritor. Nós de São Paulo conhecemos bem, mas talvez de outros estados não conheça, mas ele tem muitos livros e é um expositor top, na sua humildade, no seu jeito de tratar as pessoas. E ele disse que certa vez ele estava no Grupo Esperança, lá da casa que ele frequentava. Era um domingo de manhã, um domingo de garoa. E ali ele foi distribuir o café da manhã. Ele e três voluntários. Já que o trabalho feito domingo de manhã não é tão disponível. E ali com aquela garoa, ele ali perto dos viadutos, ali por onde eles distribuíam esse alimento. E ele pensou assim, meu Deus, olhava para cá, não via ninguém, olhava para o outro lado, não percebia movimento. De repente levanta aquele homem debaixo dos papelões lá da loquinha do viaduto, lá no casebre de papelão dele,
e vem até ele. E chega até ele e diz assim: olha, moço, eu tenho um recado aqui para o senhor. Ele disse que olhou assim, e aí ele disse assim: olha, tem um homem aqui do meu lado, tem uma pessoa aqui do meu lado mandando dizer que o senhor desfaça essa carranca e não fica com bronca, não. Que foi o senhor que pediu para fazer esse serviço. Aí disse que ele olhou assim, aquele homem ainda baforava o teor do álcool, assim, né? Porque na noite fria, debaixo do papelão, muitas das vezes esses irmãos recorrem a um gole de álcool para poder aquecer. Ele disse que ainda sentiu aquela baforada do álcool e que disse assim... E esse homem, que sabe como é que ele chama, é André Luiz. Ele disse que foi um puxão de orelha e tanto naqueles dias. E aí que ele recobrou assim, foi fazer o trabalho dele, aos poucos as pessoas foram aparecendo, os irmãos que estavam naquela condição de receber o alimento, o café da manhã, e ele terminou fazendo o trabalho satisfeito, contente, pensando naquela lição que ele recebeu. E às vezes é assim. Nós achamos que estamos fazendo algo para ajudar alguém, quando, na verdade, nós estamos ajudando a nós mesmos. São compromissos assumidos na espiritualidade que nós pedimos para fazer. E hoje não adianta reclamar, porque Jesus coloca as pessoas na nossa frente, até mesmo para testar a nossa capacidade de amar. E amar não é tão simples assim. Amar aquele que nos ama nos traz um contentamento, nos traz uma alegria imensa. Mas o termômetro que mede mesmo o equilíbrio desse amor é quando nós olhamos o nosso semelhante. Sabemos que todas as qualidades que já estão desabrochando em nós está latente nesse nosso irmão pedindo para eclodir. E que às vezes só falta uma orientação ou só falta uma ajuda. É nesse ponto que Jesus pede para que nós escondemos as ações das nossas mãos. Porque nós somos tão necessitados quanto aqueles que estão em condições desfavoráveis. Então, o item 3 do Evangelho diz assim: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade. De uma superioridade moral. Pois para ver as coisas mais alto que o vulgar é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que toma a aprovação dos homens acima da de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. E que a vida presente vale mais para ele do que a vida futura. Ou até que ele não acredita na vida futura. Se diz o contrário. Age como se não acreditasse no que diz. Então, meus irmãos, nós estamos findando essa reflexão desse tema tão interessante para a nossa reflexão de hoje, para o nosso aprendizado, que é o benefício oculto. Que esse benefício oculto atua, às vezes, muito mais em nós, nos auxiliando a compreender a nossa natureza espiritual. Se estamos encarnados, recebendo a dádiva dessa vida física, nós estamos construindo o melhor para a vida futura. Porque é lá que nós vamos ter o despertamento de tudo aquilo que deixamos de fazer.
é o sentimento do tempo perdido, de ter abraçado mais, de ter amado mais, de ter podido dizer ao nosso semelhante o quanto ele é importante e o quanto Jesus nos ama. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Agradecendo a nossa querida Albertina, agradecendo a todos aí que estão ao vivo no YouTube, a você que vai chegar no gravado, que não deixou seu comentário, mas que estão conosco nessa jornada. Que Jesus nos abençoe. Paz e luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.